Olá, aqui é o Sul QVCN vem em todas as redes sociais falando de comunicação não violenta aqui no Conexão Mara. Eu vou aproveitar aqui uma pergunta de um amigo meu, né, que há muito tempo eu não encontrava ele, mas eu encontro ele fortuitamente num jantar. E ele me perguntou: nossa, você ainda continua falando sobre comunicação não violenta, né? Mas as pessoas não sabem falar de uma forma mais delicada, sempre comunica com violência. Será que as pessoas não aprendem? Nossa, a pergunta foi muito boa, né? Pra mim, naquele momento, caiu a ficha de que as pessoas acreditam que comunicação não violenta é a maneira como a pessoa se expressa. E aí, bastaria explicar como se expressar melhor e não adianta. Então, eu aproveitei e falei que sobre o meu treinamento de comunicação não violenta, eu não explico muito para as pessoas como tem que se comunicar. Eu não explico muito. O treinamento é para lidar com as pessoas que não estão conseguindo se comunicar sem essa violência, né? Então, pode ser agressiva ou não, tá? A violência que eu cito, né, na comunicação não violenta, não é só a agressividade, mas é a desconexão na comunicação. A gente não consegue se conectar se comunicando. E aí nós chamamos essa comunicação de violenta. Então, né, os treinamentos são baseados em como lidar com as pessoas que não estão conseguindo se conectar e como nós lidamos, né, nos nossos diálogos para pelo menos, né, dar abertura, dar essa oportunidade, criar oportunidades, na verdade, criar oportunidades e procurar espaço para conectarmos, né? E aí a segunda pergunta é: tá bom, mas então o que é que faz a pessoa se comunicar de um modo alienante? Pois é, né? Isso é bem falado em outras escolas de conhecimento, né? Quando as necessidades humanas não são alcançadas ou estão sendo ameaçadas, a pessoa se sente oprimida e vai se comunicar de uma forma agressiva, né? Mas aqui na comunicação não violenta eu falo que ela se comunica de uma forma alienante a comunicação. E como são essas formas alienantes? Antes de eu falar das formas alienantes, vou explicar que se a pessoa está falando de uma forma alienante, não adianta você explicar para ela: olha, você está falando de uma forma agressiva, você não está se comunicando bem. Não adianta, não adianta, porque a situação é uma escolha que a pessoa está tendo, está conseguindo. Então, quando a gente percebe que a outra pessoa está manifestando a comunicação alienante, nós precisamos ter mais cautela. Temos que saber que nesse momento não está existindo a comunicação. Claro que nós vamos saber, né? Vamos estudar e falar: olha, é porque as necessidades universais dele não estão sendo atendidas. Ok, mas isso não resolve o problema da comunicação. Tá? O que resolve é pedir um espaço, pedir um tempo, pedir trégua, para que a gente consiga realmente nos conectarmos, sair dessa situação tensa, né, intensa, e procurar um outro momento para nos comunicarmos, ok? Então vou falar algumas comunicações, né, algumas linguagens alienantes, né? Quando a pessoa começa a falar muito, né, fazendo juízo de valor, o que vale é isso, o que vale aquilo, isso é bom, isso é ruim, né? Aí nós já começamos a ficar com mais cautela. Eu fico mais cautela para ver se a pessoa está realmente se comunicando ou é a emoção dela se expressando. Se ela não estiver se comunicando, não adianta eu enviar novas mensagens. Beleza? Outra linguagem alienante é crítica, né? Quando a pessoa começa a criticar, começa a reclamar, ela não está se conectando com a outra, ela está somente manifestando a própria emoção. Então
É um momento também de cautela, de espera, certo? E momento propício para fazer acordos. Olha, vou conversar desse assunto depois, tá? Pode ser amanhã, por exemplo. Beleza? Essa é uma maneira, né? Quando a pessoa começa a diagnosticar, né? Quem tá certo, quem tá errado, isso aconteceu por causa disso. Tá, olha, pode até estar correto. Pode estar correto sim, né? A lógica está correta, perfeita. Mas nesse momento, essa pessoa pode não estar se comunicando, pode estar desconectado. Então, demanda que a gente, né, seja mais cauteloso na hora de levar novas mensagens. As mensagens que a gente transmitir nesse momento não vão ser absorvidas, não vão ser absorvidas. Aí pode até disparar novos gatilhos, né, de lembranças tristes. Essa cautela que eu digo. Claro, a gente precisa saber o que é importante. Então, dá para esperar um pouco, não dá? Se não, né, criar esses acordos, essas estratégias de acordo para trazer a pessoa para o momento presente. Tanto a pessoa como a gente, tá? A nossa consciência, a consciência do outro para o momento presente. Outra linguagem alienante é a interpretação. Quando a pessoa começa a interpretar, fazendo escalas de interpretação. Isso é bem interessante, né? Eu vou fazer um exemplo bem bobinho, tá? Aquela lógica, né? Aquela lógica. Todas as pessoas que amam dão presentes. E se você não me dá um presente, é porque você não me ama. Aliás, não é nem isso, você deve me detestar. Essas interpretações podem até estar corretas, eu concordo, porém começa a dar uma escalada de interpretação e nesse momento esse assunto não está aberto à comunicação, fica fechado dentro dessa pessoa. Então, necessidades humanas são importantes e quando elas não são atendidas ou ameaçadas, não precisa nem ter sido não atendida, né? Mas só de ameaçada de não ser atendida pode realmente disparar esse processo de comunicação para qualquer assunto, mesmo fora daquele que disparou. Então, se o problema era no emprego, por exemplo, e se a gente está conversando, né, de lazer, né, de relacionamento familiar, pode ser que traga a mesma emoção. Então precisamos ter bastante cuidado para as pessoas que estão fragilizadas, né? Fragilizadas. Então é isso. O mais forte tem que acolher o mais fraco. Não, o mais fraco não consegue acolher o mais forte. Então é isso. A cada dia estamos então estudando. Né? Eu pelo menos estou estudando, né? Eu venho estudando sobre comunicação não violenta e sobre relacionamento interpessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo.